Olá todo mundo, boa noite, espero que esteja todo mundo bem. Estou abrindo aqui 5 minutinhos antes para o pessoal ir entrando. Fala Felipe, tudo bem? Bom, hoje vamos falar com Hélio Pessoa, grande armador de percurso, cavaleiro, dirigente, técnico. Algumas perguntas já foram enviadas previamente para mim e para o Elinho. E também vamos falar um pouquinho sobre a história dele, vamos tentar abarcar um pouquinho de tudo aí nessa conversa. O Hélio deve estar entrando, só abrir um pouquinho antes aí pro pessoal ir se chegando, vamos dizer assim. Vou esperar um pouquinho para dar as 7 horas. Oi, tudo bem, mãe? E aí? Tá bom o som, gente? O som tá funcionando bem? Vocês estão me ouvindo bem? Aproveitar que tem já um pessoal aí, queria perguntar se tá tudo bem com o som aí. Fala, Bigão, tudo bem? Obrigado. Bom, vou esperar um pouquinho mais aí. Bom, já vi o Elinho aqui. Só esperar das 7 horas como combinado para já chamar ele aqui. Já vou te chamar ele em 1 minuto. Ok. Vou chamar agora aqui. Atenção. Bom, já chamei aí, Elinho. Opa, Pronto. tudo bem? Tudo bem, Elinho? Salve, Antônio, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Beleza, joia. Aqui em casa na reserva aqui, esperando acontecer. Tá todo mundo nessa, espero que esteja tudo bem aí. Você tá me ouvindo bem? Então, podia ser um pouquinho mais alto Um pouquinho a mais sua alto? voz? Tá, deixa eu tentar chegar um pouco mais perto. Você tá me ouvindo melhor agora? Tá bom, dá para ouvir bem. Bom, Linho, primeiro de tudo, queria te agradecer imensamente por você ter topado essa nossa conversa. Fico muito contente de poder falar com você. É uma grande honra, você é um grande mestre para todos nós, não só como cavalheiro, mas como desenhador de percurso, enfim, tudo que nós vamos abordar aqui hoje. A gente tem as perguntas que o pessoal mandou para a gente já, e também tratar um pouquinho sobre a sua história, sobre, enfim, um pouco sobre a sua visão do hipismo. Aproveitar a oportunidade, queria agradecer ao Neco e à Regina, que estão aí presentes, Felipe Azevedo, Chiquinho, Eduardo Continentino, já tem um pessoal grande aí para ouvir a gente conversar. Bom, queria deixar essas primeiras palavras aí para você fazer uma abertura, o que você quiser falar um pouquinho, para aí a gente já entrar no nosso bate-bola aqui da sua história. Ok, Antônio, pois para mim também é um prazer enorme. Sou meio novo em Instagram e essas coisas, mas um dia tem que começar alguma coisa. E já estava até passando do meu tempo, mas
estamos aqui com disposição para responder e colaborar com qualquer iniciativa e qualquer pergunta que queiram fazer. Tá certo, Elinho, muito obrigado. Bom, para a gente começar, né, eu queria, enfim, dizer que a família Pessoa, sem dúvida, é uma das famílias mais importantes do hipismo no Brasil, que tem grandes famílias aí envolvidas no esporte, e a família Pessoa não é diferente dessas famílias, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Eu queria te perguntar, Hélio, como que o hipismo entrou na família Pessoa? Como que entrou o hipismo na família Pessoa? Primeiramente, nós morávamos fora do Rio, num sítio que meu pai tinha, na periferia do Rio, e nós tínhamos uma vida de sitiantes mesmo, né? Andava com 2 cachorros, e não era uma fazenda enorme, mas para mim aquilo era muita terra. E meu pai era muito ligado ao esporte, gostava de todos os esportes. E, aconselhado por um amigo dele, recomendou que para o Neco era bom fazer equitação, montar cavalo, porque ele tinha uns receios e tal. Eu era menor, não tinha tanto essa particularidade, mas ele tinha. Então, meu pai insistiu nos cavalos, e daí ele começou a montar primeiro. Daí nós viemos, então, morar mais tarde no Rio de Janeiro, aqui mais na cidade, Copacabana, mas eu não me aproximei muito dos cavalos, não. Eu gostava da praia, jogar futebol, pegar onda, jacaré, e só mais tarde é que eu fui para os cavalos. Um pouco mais, já com 15 anos. E daí foi uma coisa que começou lá em Cambuquira, numa estação de água que nós fomos, e não tinha nada para fazer na cidade, já tinha andado de bicicleta, a cidade era de paralelepípedo, né? Ah, Então tá. não era confortável andar de bicicleta. E a piscina eu já tinha ido tantas vezes que o meu ouvido já estava entupido de tanto De tanta água. e tal. Então só restava o cavalo, o que tinha na porta do hotel. Então meu pai, o Nelco e eu saímos um dia a cavalo e acabei que eu comecei a gostar daquilo e tal, e eu fiquei alugando o cavalo o resto das férias. Entendi. Eu, quando voltamos para o Rio, eu comecei a montar no Flamengo, na época do Flamengo, Ah, no campo do Flamengo, ali na Gávea mesmo. Ali tinha uma pista e tinha um clube ali na Gávea? ali tinha o Flamengo, que foi o general Darcy de Matos, coronel Paquet, então tinha um capitão russo, capitão Timiro, o Patrone, uma equipe que tinha ali que não era Ah, da legal. Ípica, que fizeram aquele clube ali junto com o Paulo Borba, que foi da federação, foi, enfim, um grande colaborador naquela época, né? Elinho, eu vou te pedir para. Acho que tem algum som ligado aí. Tá dando um pouquinho de eco. Acho que a televisão, alguma coisa tá ligado aí, tá um pouquinho alto. Eu ia pedir para baixar um pouquinho, que tá dando um pouquinho de interferência aqui no som. Isso a gente está falando de mais ou menos que data, Hélio, que você, enfim, começou a montar. Primeiro, antes de tudo, qual é a diferença sua para o Neco? Essa é uma pergunta que eu não sabia. O Neco eu sou de 40, o Neco é de final de 35. Nós Ah, temos ok. 4 anos e meio de diferença. Eu sou mais moço, 4 anos e meio. 4 anos e meio. É. E aí você começou a Então, montar ali na época no eu Flamengo comecei a e montar como é que ali foi nessa época. Uma vez eu fui à Ípica. O Neco me deu um cavalo dele para montar, chamado Sereno. Eu subi no cavalo, não tinha muita experiência de nada. O cavalo começou a trotar largo e tomou a direção lá do vestiário e largou o trote, largou e ele tomou o galope. 3 lances antes da cerca, ele deu 2 paradas, eu saí pela cabeça dele. Dali Caramba. já fui para o vestiário e não quis voltar mais. Na Ípica. Fiquei montando só lá no Flamengo umas eguinhas lá e tal, e fui melhorando e aprendendo ali, tomando gosto, né? Dali segui uma carreira. Depois, sim, já na hípica e já montando com o Neco mesmo, que
já tinha passado por uma quantidade de vitórias em provas. Então, ele já com 19 para 20 anos e eu ainda tinha 16 anos. E aí foi aí que você decidiu virar profissional, mais ou menos nessa época? Não, eu virei profissional mais tarde, alguns anos mais tarde, quando eu fui para a Europa. Massa. Eu fui para a Europa levando uns primeiros cavalos. Depois que o Nelson foi, eu fui um ano depois dele. Levando uns cavalos que eram do Jânio Pareto, que era padrinho de casamento do Nelson, e mais 2 cavalos que eram para incrementar o plantel dele. Né? Cavalos que eu montava aqui no Brasil não eram ainda de nível internacional, mas terminaram sendo bons cavalos e até participando de grandes provas. Mas essa viagem foram só 4 cavalos a primeira. Depois eu fiz outras viagens, sempre levá-los para colocar no plantel do Nelson e também um pouco. Já tinha 21 anos, em 1961, 61 para 62, por aí. Aí então que eu ia para deixar os cavalos na Suíça e ia seguir viagem para a Suécia. Eu ia fazer um curso de solda para ser técnico em solda e trabalhar com o Jânio Pareto na Eletrodos Zezab, que era a empresa aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. E daí acabei parando na Suíça e fiquei por lá com os cavalos. Eu queria que você contasse um pouco, Hélio, porque muita gente não sabe. Você fala, levamos os cavalos para a Europa e tudo. Hoje em dia, né? Sair aqui do Brasil e levar os cavalos para a Europa. Falhou um pouco sua pergunta. Eu acho que cortou um pouco. Não, eu queria saber como que era nessa época, né, para levar os cavalos para a Europa. Hoje o pessoal leva de avião e tudo, mas muita gente não sabe como é que levava antigamente. Não, naquela época a gente levava os cavalos de navio. Se construíam umas cocheiras de madeira. Para alguns cavalos era um box um pouquinho maior. Para outros eram stalles simples. O cavalo ia em pé e viajavam assim mais ou menos 3 a 4 semanas. No convés, e o que salvava bem eles era que se dava pela manhã um mangueiraço, água salgada nas patas e aproveitando para limpar a cocheira também. E então os cavalos resistiam bem. Comiam uma alimentação de grão, um pouco de aveia e alfafa, né? E viajavam. Às vezes tinha algum acidente, alguma coisa na viagem, demorava um pouco mais em algum porto, porque parava muito na Bahia, parava em outros portos no norte, parava na Ilha da Madeira para carregar, abastecer o navio, enfim. E aí ia ou para o norte, para Le Havre, ou então ia para a França, no sul da França, ou ia para Itália, para Gênova. Então, essas viagens tinham, às vezes, acidentes. Né? Uma vez ficamos 3 dias dando voltas em frente ao Golfo de Marseille, no Golfo Leônico. Havia uma tormenta no Mediterrâneo, e nós ficamos 3 dias dando voltas até que consertaram o timão, que estava quebrado, e seguimos viagem. E em vez de ir para Gênova, fomos para Livorno, que era muito mais abaixo do que a ideia de finalizar a viagem. Entendi. Não, que aventura. Isso devia ser um. Saíamos ou do Rio de Janeiro ou da Argentina. Algumas viagens saímos da Argentina. E uma das viagens vinha da Argentina, em Santos, entrou no navio o Coronel Schleder e o Raul Aracampos. E viajamos juntos. Mais uma outra viagem, eu levei, isso já uns anos depois, eu levei 11 cavalos da Argentina
e um rapaz ia levando também do outro lado do convés os cavalos de polo que iam competir na Europa com a equipe argentina e italianos e tal. E aí tivemos acidentes também de tormenta, né? Às vezes Caramba, acontecia. que perrengue, que perrengue. Uma vez até foi interessante porque eram 3 horas da manhã mais ou menos e o chefe dos marinheiros bateu na minha cabine e falou: senhor Pessoa, cavalo encoberta, cavalo encoberta. Eu pensei que o cavalo tinha perdido a capa, porque já estava na Europa, estava fazendo frio, a gente conseguia Botava a cobrir o capa. cavalo. Aham. Cavalo encoberta, cavalo encoberta. Quando eu cheguei lá, não era aquilo que eu pensava. O cavalo estava fora da cocheira, a Putz, cocheira estava, a lateral do boxe rompeu, porque era de madeira, e o cavalo estava no convés ali no cimento, no ferro, né? E sei. perigoso, com ondas subindo no convés e tal. E conseguimos dominar a situação, mas isso com luzes e tudo, e cabo de aço para cá e para lá, conseguimos dominar a situação e chegamos ao final, chegamos ao destino. Nossa, Nessas viagens, depois do navio, que tinha essas operações, nós fizemos uma viagem que o Neco foi me receber, e nós saímos da Itália para a Suíça com um vagão com 4 cavalos. E ao entrar na Suíça, você tem que passar o túnel de Domodossola. É um túnel muito sim. longo. E para o trem é muito estreito e faz muito barulho, escuro. Bom, meu amigo, os cavalos entraram ali muito bem, viajando. De repente, quando chegamos no túnel, deu um pânico nos cavalos. O cavalo que estava de um lado foi parar no outro, a égua que estava daqui foi para lá. Isso tudo misturado com as malas, com o feno, saco de ração. Foi uma coisa. Nós estávamos já ao ponto de abrir a porta e só não podíamos saltar porque estava dentro do túnel, né? Mas saindo Entendi. do túnel, se a situação tivesse perigosa, nós íamos nos atirar. Mas finalmente saiu do túnel, os cavalos se acalmaram e seguimos bem. A viagem terminou bem na Suíça e tal. Que aventura. O Hélio, eu queria deixar aqui registrado que o seu sobrinho, o senhor está nos acompanhando aqui também, assim como o João Aragão e outras pessoas que estão aqui. O Rodrigo mandou um salve aqui para você. Hélio, conta um pouco pra gente. Enfim, aí você fazia essas viagens para a Europa, às vezes levava os cavalos um pouco para o Neco, um pouco para comércio, mas quando você decidiu ir de fato para a Europa, eu sei que você se estabeleceu na Bélgica um tempo, montou ali num clube que é bem famoso na Bélgica, o Chevalerie, que você, enfim, É, tomou conta há bastante tempo ali. Fala um pouquinho da sua chegada ali na Europa, como cavaleiro, como começou um pouco isso aí. primeiro, essas temporadas aí, eu fiquei muito mais na Suíça, né? Perto do Nelson e tal. Depois, eu vim ao Brasil, quando meu pai faleceu em 64, eu vim ao Brasil quando o Nelson foi para Tóquio, a Olimpíada de Tóquio. E eu voltei para o Brasil para ficar aqui um pouco perto da família e tudo. E então, esse período aí foram mais ou menos 4, 5 anos. E quando eu voltei para a Europa outra vez, Nelson já estava se mudando para a França e eu fui morar em Poitiers, levando já minha família, já estava casado com a Elizabeth. E então fui para Poitiers e lá eu cuidava de 6 cavalos, e sozinho. Tá. Foi além das viagens, isso foi outra aventura também. Né? Tomar conta de 6 cavalos sozinho. 6 cavalos eu tinha que montar, escovar, rasquear, dar ração, fazer boxe, enfim, tudo isso aí. Mas foi muito útil para a minha carreira, para a minha vida, né? Saber disso aí. Claro, eu vou passar um pouco nas perguntas das pessoas. Acho que eu vou. Tá me ouvindo, Hélio? Acho que tinha travado aqui um pouquinho. Estou ouvindo.
É porque Tá. chegou um companheiro aqui, Ah, tá, tá. tá querendo, tá querendo parceria, É. mas eu vou ver se alguém vem buscar ele. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. É, Pronto. e aí, e aí você decide voltar ao Brasil, e aí como que foi essa volta sua para o Brasil, Hélio? Eu voltei ao Brasil e fazia muitas parcerias aqui com o Zé Luiz Guimarães, Ah, tá. sogro do Caio, do Zé Sim, Roberto, né? E ficou muito amigo meu e nós íamos muito à Argentina, nesse período de 64 até 69. Então íamos comprar cavalos na Argentina, os cavalos iam primeiro para São Paulo. Vendíamos lá, se não vendesse lá, vinha para o Rio de Janeiro, onde aqui tinha um padrão bom de cavaleiros e tal, e muita gente interessada em comprar cavalos e trabalhar comigo um pouco. Então isso aí durou até 69, quando houve essa viagem que foi com os cavalos do Eduardo Cruz, Dona Elga, os cavalos da Rita Bezerra, e foi o Júper, de São Paulo, que levou a égua Marilim. Eu não levei cavalo, eu fui só acompanhando os cavalos no navio, e tinha tratador e tudo. Foi uma viagem mais tranquila, mais cômoda. Né? imagina. Em 69, já aí na França, onde o Nelson já estava residindo. Da França, eu fiquei saltando prova de cavalos novos, tive uns concursos lá, e até que tive cavalos bons que eram oferecidos pelo Vitório Orlandi, que foi dono do Lianos, depois que o Rodrigo ganhou Sei. o Mundial de Roma e tal. Ele também era muito parceiro com o Nelson e tal, e mandou uma égua, depois mandou um cavalo, e eu fui a vários concursos, e fiz boas temporadas com esse cavalo. Flipper. Ele acabou saltando uma Olimpíada de Munique com o cavaleiro português, Francisco Caldeira. E, e por quê? Então, aí quando você decide voltar ao Brasil, Hélio, qual é tem uma pergunta do Pedro Lima, ele faz essa pergunta: por que não ter continuado na Europa junto ao Neco, já que seu estilo, conhecimento e competência sempre foram os melhores do mundo? Tem arrependimento de ter voltado ao Brasil? Essa foi a pergunta que ele nos fez. Olha, Antônio, a gente nunca deve se arrepender das coisas que faz, né? Por um lado, eu senti muita saudade dos tempos que eu passei lá, mas eu fiz tantos amigos aqui pela América do Sul, América Central, onde eu morei 13 anos, na Guatemala. Entendeu? Eu tive oportunidades tão boas de conhecimento com outras pessoas e isso me fortaleceu muito. E eu acabei montando em provas aqui, depois me tornei curso designer, fiz os cursos todos com Arno Grego, Olaf Peterson, e até que eu me senti preparado para sair armando pista. O Coronel Jerônimo Fonseca, o Gatilho, na época também me entusiasmou muito para fazer a carreira de armador, né? Então eu entrei nessa e muitos anos. Fiz bastante provas em. Então, por essa razão, a resposta para o Pedro é essa. Se por um lado houvesse um motivo para me arrepender, por outro, eu tive muita satisfação com tantos amigos que eu fiz aqui pela América Central, América do Norte, e me deu a oportunidade também de montar a cavalo, mas também seguir próximo aos cavalos como desenhador e treinador. Né? Eu queria aproveitar, então, Hélio, que a gente está entrando nessa seara de você como armador, como você como treinador. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que o Marlon Zanotelli, nosso campeão pan-americano individual e por equipe de Lima, mandou uma mensagem aqui para a gente. Mandou um grande abraço para você, disse que é muito fã seu, e fez a seguinte pergunta: Hélio, o que você acha mais importante na formação dos cavalos novos? Olha, para o Marlon, meu querido, viu o Marlon garotinho, assim como o Stefan Basta
e Stephanie Macieira, Rodrigo Lima, essa turma toda montou comigo desde muito jovem, né? Meninos mesmo. E uma satisfação enorme ver hoje eles tão graduados, né? Me chamam de mestre, mas eles são hoje os verdadeiros mestres dos concursos, da equitação. Então é isso, a resposta para o Pedro é essa. E a outra pergunta? É o Marlon, a pergunta do Marlon. Ele quer saber o que é mais importante na formação dos cavalos novos. Olha, em primeiro lugar, escolher bem um cavalo, né? Importante, seja puro sangue, seja meio sangue, criação europeia ou sul-americana. É importante escolher bem um cavalo que tenha um bom físico, uma boa musculatura, uma idade já pronta para iniciar os trabalhos e ter muita paciência e levar como um filho. Você quer fazer um cavalo, você tem que ter uma conduta com ele de ensinamento, de professor, né? Para que ele compartilhe com você, seja seu parceiro nas lutas, nas competições e tal. Essa é a minha filosofia dos novos. Não, tá certo, tá muito bem respondido. E aproveitando também na sequência, o Chiquinho Azevedo e o Stefan Barcha, os dois fizeram mais ou menos a mesma pergunta, no sentido de, Hélio, quais são os fatores que você acredita para um cavaleiro ter sucesso? Né? O que um cavaleiro precisa para atingir o sucesso? Parecida, né? Pergunta mais ou menos segue a mesma linha. Mas é sobre tudo isso, dedicação, né? Perseverança. Você tem que sofrer os momentos ruins e os momentos bons, suportar isso tudo, sem perder a paciência, sem perder a elegância com os cavalos, com os próprios alunos mesmo. Enfim, tentar passar a eles o melhor para que a coisa flua e sempre com de querer chegar uma performance boa. Não, claro, sempre com a dedicação. O Sérgio Vilaça, também, que é armador de percursos, ele fez a seguinte colocação. Eu fiz uma clínica com o Hélio de Hunter. Eu gostaria que o Hélio falasse um pouco do assunto, sobre o Hunter. Cortou aí? Você me ouviu? Cortou um pouquinho, mas eu acho que eu percebi a pergunta. Sobre o Hunter, né? Isso, qual a importância do Hunter, a influência do Hunter? Houve uma época aqui no Brasil que, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, os cavaleiros não se portavam como deveria um cavaleiro se portar, entendeu? Porque você salta a prova com gravata, capacete, bem vestido e tal. E saindo da pista, eles desprezavam toda essa conduta. Então, o Hunter era para mostrar que o cavaleiro devia estar bem vestido, bem apresentado, o cavalo também. Então, os tratadores passaram a ter outra manifestação com os cavalos. Eles trançavam os cavalos, penteavam bem o rabo, os cavalos eram limpos, arrumados. Mudou um pouco a coisa. Para isso, a da Sul-América Seguros, com o Heraldo Sá, participação do Heraldo Nunes de Souza, nosso amigo, que incentivou essa categoria Hunter. Então, você tinha que montar fino, com elegância e distâncias certas. Os percursos eram simples, mas você tinha que fazer um adestramento de salto, né? E tinha os juízes que vieram da América. Veio o Rep Hansen, foi o primeiro, veio mais de uma vez, veio a Kat Kuzner, veio, enfim, Linda Allen, vieram vários treinadores, né, americanos para fazer as observações dos cavaleiros e ensinar aos que pretendiam julgar essas provas. Então, eu participei e também depois aprendi a julgar. Foi muito útil
porque houve um novo padrão de comportamento com os cavalos. Isso também foi para São Paulo e foram várias clínicas feitas em Belo Horizonte, onde o Sérgio deve ter participado, o Vitor Alves, o irmão dele, o Luiz. Sim. Toda essa galera participava dessas clínicas. Foi super útil naquela época. Depois perdeu um pouco, porque já a equitação mudou também na Europa. Já começaram a criar um estilo bonito de saltar. Você vê um ou outro cavaleiro acrobata, né? Há uns anos atrás, o Kevin Bacon, o Yves francês, né, que tem estilo próprio, mas não deixa de ser super competente. Um cavaleiro que tem um estilo diferenciado. Aqui no Brasil tinha o Marcos Martins, do Paraná. Ele jogava uma perna para o lado e tal, mas era um excelente cavaleiro, competitivo. Entendi. Acho que estão te ligando aí, e aí tá dando um pouquinho de interferência, não entendi. Mas, bom, agora me parou. Agora parou. Acho que estavam te ligando aí. Bom, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Bem. Não, beleza, vamos seguir. O Heraldo, nosso grande Heraldo, nessa sequência do que a gente está falando sobre padrão de equitação, ele fez a seguinte colocação: como buscar um padrão de ensino para a equitação num país do tamanho? O Hunter pode ser a solução, e que em São Paulo já tem sido adotado com ótimos resultados. Esse tempo ideal é mero acaso. Você concorda? E o Heraldo ainda continua, desculpa te cortar. Animais PSI, quarto de milha, etc., poderiam ser muito aproveitados nessas categorias e estaríamos criando um promissor mercado. Ótimos cavalos para 90, 1 metro, calmos, bem adestrados. E estaríamos avaliando instrutores. Hoje, qualquer pessoa dá aula de equitação, não há um sistema de qualificação e avaliação. Isso são épocas, né, que às vezes aparecem pessoas que ganham uma prova e já acha que sabe tudo, que pode ensinar, ou às vezes o próprio pai quer ensinar o filho, entendeu? Então, acontece. Mas, me referindo aos cavalos, eu acho que você pode, hoje, a criação de cavalos com linhagem, com pedigree, é muito importante. Não vamos desmerecer os criadores que façam um bom trabalho buscando novos garanhões e tudo. Agora, antigamente, nós tínhamos cavalos puro-sangue do mesmo quilate dos cavalos de meio-sangue, criados pelos aras. Luiz Marcelo Pereira, nosso contemporâneo, ganhou muitas provas montando o cavalo espanhol, que era um puro-sangue, depois o Chueco Garcia. Esses cavalos ficaram famosos no Rio de Janeiro. Claro que para a pessoa da minha geração, nós nos lembramos perfeitamente desses cavalos. A rapaziada não lembra mais. Mas eram cavalos excepcionais, estadores espetaculares. Então, tivemos uma quantidade de cavalos argentinos que vinham para o Brasil e se tornavam máquinas de saltar. Mais tarde até veio o Tambo Novo, com Felipe Azevedo, mas antes houve já o Portenho, que era um excepcional cavalo. Uma égua que veio também de fora, chamada Frida Lasca, quando ela entrava na pista, o público parava. Então, a elegância que essa égua tinha era espetacular. E não era criação de aras, né? Uma égua que surgiu. Entendeu? Então, há possibilidade, esse projeto da Fazenda Santana, do Geraldo Sá, ele começou assim, o ideal dele era ter 20 cavalos de raça puro sangue, começando o ano e em um ano ver a evolução desses cavalos. Eu fui convidado para trabalhar nesse projeto lá em Vale das Videiras, na Fazenda Santana, e desenvolvemos muito bem isso. Tinha a ajuda de uma moça americana que trabalhou lá e mais o Paulinho Careca, que é aqui do Clube de Nogueira, que está até hoje aí na luta. Conheço, né? Claro. Conheço. Então, eram meus auxiliares lá e tivemos muito sucesso nessa empreitada. Eram cavalos de puro sangue já de 5 anos, assim, que já estavam meio final de carreira para corrida, mas eram sadios. E aí chegamos nem a 20 cavalos. Compramos 16 cavalos.
e fizemos o trabalho em um ano. Desses 16, poucos não saltaram. Uns saltavam mais, melhor, tinham mais potência, mais temperamento bom para salto, outros um pouco menos. Mas vários cavalos seguiram carreira. Pelágio, Sim. Marcos Pelágio teve um cavalo que era desse tempo. Rodolfo Figueira de Melo, Pedro Figueira de Melo montaram um cavalo dessa turma, dessa empreitada, entendeu? Enfim, eu acho que é uma opção ainda conseguir cavalos um preço melhor do que o preço de cavalos de criação de arte, porque são muito baratos esses cavalos. Quando eles atingem uma certa idade, já não servem mais para corrida. Sim. Eles podem perfeitamente ser utilizados como cavalo de salto para criança, para pular 1,10 m, para pular 1,15 m, 1,20 m ou até menos. E alguns se sobressaem e podem subir. Há muitos anos atrás, o coronel Renildo Ferreira levou para a Europa o Selvático. Era um cavalo por cavalo que fez uma campanha excelente com... Na época, o coronel Renildo Ferreira era talvez major, capitão. Esse cavalo chegou aí para saltar com aquela famosa equipe. Sei, já ouvi falar. Eloy Menezes, Renildo e Nelson, e ganharam a Copa das Nações. Enfim, isso aí já foi falado em outras lives. É interessante. Hélio, eu queria voltar num assunto que o Marquinhos Ribeiro, de São Paulo, ele fez a seguinte pergunta. Queria voltar no assunto de cavalos novos, saber o que o Hélio acha das provas de cavalos novos e dos cavalos BH novos. O campeonato de cavalos novos é muito interessante, tem na Europa campeonato de cavalos novos, é uma boa ideia fazer isso aqui no Brasil também, obedecendo às idades. O que às vezes fica um pouco complicado é você num concurso, que se um concurso de alto nível, você fazer muitas provas no mesmo dia, incluindo cavalos novos. Você tem que armar para cavalos novos, é um tipo de armação. E armar uma prova de 1,50 m, 1,45 m, que seja para amador e tal, é diferente. Entendeu? Então, isso às vezes há o conflito, né? De você Sim. não estar armando bem ou para uma categoria ou para outra. O ideal é você ter essas provas em dias separados. Na Inglaterra, por exemplo, eles saltam terça, quarta e quinta, cavalos novos. Sexta, sábado e domingo, grandes provas. Eu armei 5 anos os campeonatos no Sunshine Tour, na Espanha, Sim. E era assim, segunda, terça e quarta, prova de cavalos novos. Aí, os outros dias... Os outros dias, provas de cavalos grandes, e mais idade, importantes, grande prêmio e tudo. Então, você podia fazer uma performance como armador boa de armar corretamente para um nível de cavalos um dia e cavaleiros no outro. Certo. Não, aproveitando esse gancho da armação de percursos, o Rodrigo Pessoa fez a seguinte pergunta: como surgiu a sua paixão por armação de pistas? Olha, foi uma opção assim que eu queria estar no meio, mas eu não tinha possibilidade de ter cavalos de um nível para competir contra cavaleiros também de alto nível, como Vitor Alves Teixeira, Luiz Felipe, nessa época o André João Peter. Então, eu não tinha a possibilidade de ter cavalos do nível dos cavalos que eles tinham. Eles tinham um patrocinador, o doutor Marco Vale Mendes, o João Peter, o Felipe sempre conseguiu bons patrocínios com o Malzone. E eu tinha que lutar com armas muito medíocres, entendeu? Foi muito bom para mim. Eu aprendi muita coisa com esses cavalos. Cavalos que tinham dor, cavalos que eram um cavalo cego. E eu tinha que me defender com esses cavalos. Isso me deu uma experiência muito boa para hoje lidar com cavalos novos, com cavalos que têm problemas, entendeu? E aprendi muito por todos os lugares que eu estive. Na França, aprendi muito com Michel Pellissier. Era um cavaleiro já mais velho, mas que tinha uma tremenda filosofia com um tipo de cavalo que não gostava de entrar na pista, cavalo que refugava, e eu aprendi muito com ele.
Com o Hugo Miguel Arrambide, aprendi outras coisas. É um cavaleiro argentino que fez várias temporadas com a gente na Europa. Aprendi muito com ele, filosofia de trabalho de cavalo. E assim como aqui no Brasil também. Coronel Romero, Coronel Monzon, todos passaram pela minha, o próprio Jerônimo Fonseca, entendeu? Pelo meu ensinamento, me ensinaram muito. Uma pessoa até que não era concursista, eu vou citar o nome dele, mas guardo na memória muitos ensinamentos dele. Pascoal Drossage Arp, ele era dono das malharias Arp. Ele era um alemão, mas com uma mentalidade de japonês. Ele adorava cavalos, montava muito bem, mas não competia muito. Agora, o hobby dele era construir avião pré-modelo, feito à mão. Entendeu? Então, era uma pessoa super interessante. Ele me ensinou muito. E ajudou o Nelson também com o trabalho do Grand Geste, que era um cavalo temperamental e tal. E o Pascoal recomendou: Nelson, roda na guia, salta pouco, entra na pista. O mesmo conselho que o Raimundo Dinzeu deu ao Nelson naquela época. E o Grand Geste foi o fenômeno que foi. Ganhou cento e tantos grandes prêmios, foi uma maravilha de cavalo. É incrível, não, incrível. Respondendo a pergunta do Rodrigo, depois de passar por isso tudo, que eu não tinha os meios para me igualar com esses cavaleiros aí, apesar de me arriscar nas provas de potência, grande prêmio e tal, mas eu já sabia que no desempate ia ficar ruim para mim. Mas, então, optei por isso. Vou aprender a armar pista bem, também os mestres do design, para estar sempre perto dos cavalos. Né? E aí, ouvi isso e acho que fiz uma boa carreira. Agora já terminando meus dias, já tem muito desenhador bom por aí, mais novos e tudo. Alguns até que eu dei muito conselho, né? Mas acredito que fiz uma carreira até longa como armador de pista. Não, e um desses seus, vamos dizer assim, pupilos mandou uma pergunta para a gente também, o Rafael Ferrarez, a quem eu acho que eu acredito que ele arma muito bem. O que eu vejo dele, eu gosto bastante. Queria deixar um abraço para ele. Ele fez a seguinte pergunta: qual foi o mais importante percurso ou campeonato que você idealizou como armador de percursos? Boa pergunta. Eu armei vários grandes prêmios aqui no Brasil, lá na Espanha também, quando estive lá. Armei grande prêmio em Portugal, onde ganhou até o Joaquim Larraín, que fez outro dia uma live lá na Flórida. Mas eu acho que o grande prêmio mais interessante que eu armei e que teve uma disputa muito severa foi na Argentina, e que era o sistema de tabela C, 2 recorridos e 2 pistas, e o grande prêmio no último dia. E a disputa estava entre o Ricardo Kierkegaard e o Justo Albarracín. E eu, até o último dia, eles estavam ali lutando, a diferença muito pequena, mas o Ricardo Kierkegaard tinha uma certa confiança no cavalo dele. Mas o Justo batalhou até o fim e quase venceu o campeonato. Perdeu por 1 ponto, que foi a diferença do primeiro dia da prova de tabela C. Eles mantiveram essa luta até o último dia. Então, eu me lembro de ter armado um grande prêmio exigente, entendeu? Foi no Clube Alemão, na Argentina. Clube Alemão de Equitação. Foi uma disputa boa que eu me lembro dela até hoje. Justo Albarracín, antes disso, competiu aqui no Brasil muitos anos e ganhou tríplice coroa, né? Ganhou Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Sim. Isso era feito com um cavalaço que ele tinha, muito bom. O pessoal aqui está dizendo que você ainda é o melhor armador que eles conhecem. Felipe Azevedo, Stefan Barcha, então que você ainda é o melhor armador que eles conhecem. Eu, às vezes, tenho
uma fase de boa inspiração, entendeu? E consigo sair muito bem. E outras não estou tão inspirado e tal, e às vezes conto até com a ajuda desses colaboradores. Rafael Ferrarez é um parceiro que tem trabalhado vários concursos comigo e acredito que ele pode ser um dia top, como o Guilherme Jorge e tantos outros aí que eu ajudei também a formar, né? Eu tenho uma filosofia que é o seguinte: você aprende muito com os mestres, mas depois você tem que sair da escola. Claro. Você tem que criar seu próprio estilo de desenho. E às vezes muita gente não concorda com isso, quer que você fique naquele sistema ali, de aqui e ali e tal, você não pode fazer uma curva que logo vão dizer que você fez um Sim. cotovelo. Sim. Cotovelo. O cotovelo é uma dificuldade. Às vezes você é preciso fazer para ver a habilidade do cavaleiro, de ter o controle do cavalo depois de um salto e uma curva mais difícil. Tal. Na Inglaterra eles armam muito curva em U. Aqui no Brasil não gostam. Você tem que fazer tudo ângulos bem abertos, entendeu? Então, Coronel Renildo, quando armava em São Paulo, fazia muito no reto. Era uma característica dele. Eu vi, aprendi muito com ele também, mas hoje as pessoas não gostam muito. Os cavaleiros, às vezes, reclamam um pouco disso. E depois, sabe, né? É muito difícil contentar todos, né? Às vezes você... Pois é, não é fácil. Nessa sequência da sua armação de percurso, o Marcelo Castelo Branco ele fez a seguinte pergunta: quando você vai para armar um concurso, você já vai com os croquis prontos ou arma na hora, ali, de um dia para o outro? Precisa sentir um pouquinho o nível do pessoal? Como é que é esse processo, Hélio, da sua armação de pista? Antônio, é o seguinte: quando eu estou com mais folga, que eu tenho mais tempo, eu procuro levar tudo para o concurso feito. Agora, houve anos que eu armei 40 concursos, 40 em um ano. São 10 meses com um concurso atrás do outro. Às vezes você não tem tempo. Você desenha no avião, você desenha de noite quando chega da viagem, de um concurso para o outro. Mas, em princípio, o ideal é você levar pronto. Ir para o concurso, você pode até modificar seus projetos durante o concurso. Não, está muito forte, não tem tanta gente. Enfim, você tem que pensar com você mesmo, chegar a um ponto que seja o ideal para fazer um bom evento, né? Que os cavaleiros cumpram o que o organizador pretende e oferecer aos cavaleiros um tipo de performance que seja agradável. Eu penso muito que nos percursos, eu gostaria de saltar esse percurso, entendeu? Quando eu armo. E às vezes eu nego. Não, esse percurso aí eu desenhei, mas eu nem gostaria de saltar. Não gostaria de saltar. Eu vou aproveitar aqui a pergunta que o pessoal está mandando. O Fábio Leivas mandou a seguinte pergunta: aonde você acha que podemos apertar mais as provas no Brasil? No tempo, na altura ou na largura? No Brasil há uma coisa que você... Agora até que está melhor, mas houve uma época que você não podia sacrificar demais os cavalos que estavam subindo. Eu tentei ajudar alguns cavalos que depois chegaram a ser pan-americanos. Vou dar um exemplo. Cavalo do Marcelo Artiaga, antes de Cuba, do Pan-Americano que o Brasil ganhou em Cuba. Marcelo Artiaga, com esse cavalo, dificuldade para tríplice. Sempre nos concursos, quando tinha uma tríplice, havia uma falta ou havia uma chegada irregular. Então, todas as provas que eu fiz e que o Solcito ia saltar, eu insistia em colocar tríplice, que era um treino para o cavalo, entendeu? E ele fez uma performance maravilhosa em Cuba e quase ganhou a medalha. No último dia, no último obstáculo, o Marcelo Artiaga saiu de primeiro ou segundo para quarto ou quinto lugar. E o Vitor Alves é que foi beneficiado
e tirou medalha de bronze. Com os Urquis, cavalo pequeno, que muita gente não acreditava quando ainda era novo. Sim. O Rodrigo Chaves, grande cavaleiro lá de São Paulo, fez a seguinte pergunta: como você faz para se manter atualizado nas armações? Porque eu acho você um dos melhores do mundo há muito tempo. Obrigado. Eu considero o Rodrigo um dos melhores cavaleiros do Brasil. Competitivo, monta diversos cavalos. E boa pergunta dele. Eu tento acompanhar outros concursos, vejo televisão, os indoors e tudo, e eu tento gravar o desenho que o armador fez. Às vezes eu vejo o armador sofrendo na tribuna porque não tem zero, ou então porque deu muito zero. Então eu tento memorizar esse percurso e me atualizar. Estou vendo o que eles estão armando, entendeu? Os duplos, os triplos, as distâncias, e é por aí. Também, como eu morei na Guatemala há 13 anos, eu estava muito próximo do México e dos Estados Unidos, e que era uma excelente escola, com Ambrósio, né? E outros armadores que eu vi lá pela América Central, o Xavier Fernandes, do México, o filho de mim, enfim. Na Guatemala não existia um armador assim conhecido. Depois eu comecei a trabalhar lá com o Godoy, Rodolfo Godoy, e fizemos também uma boa parceria lá. E hoje ele é um armador que está viajando pela América Central toda. Né? Foi uma parceria boa. Trabalhamos, eu ajudei a ele, ele também a mim. Enfim, e está se criando cada vez mais nesses países aí. A Colômbia já existiam alguns armadores de nome, mas alguns países ali da América Central praticamente não tinham. Eu trabalhei muito no Panamá, eu fiz muito concurso no Panamá, na Costa Rica, e sempre buscando um percurso que se adaptasse bem àquele nível de cavaleiro, né? Porque Certo. para que eles melhorassem, subissem de produção. Cavalaria. Ah, bonita caneca, hein? Bonita caneca, Linha. Pô. Ah, Eu queria berço da aproveitar. arte equestre. Berço da arte equestre. Tô vendo. Tá ótimo. Escola de Equitação do Exército. Só levanta um pouquinho mais. Aí sim. Perfeito. Saúde. Eu queria aproveitar que a gente está falando um pouquinho da América Central, que você abordou nesse final da sua resposta. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória ali, Alinho, onde você morou, como é que eu sei que você morou na Guatemala, né? Acho que você morou também na República Dominicana, se eu não me engano. Eu queria que você contasse um pouquinho a diferença, como é que foi esse desenvolvimento no esporte. Eu fui convidado para ir para Guatemala pelo Leopoldo Palácio, armador de pista, muito amigo meu e tal, e foi depois de coração. Eu não queria viajar tanto, então ele me fez essa oferta para ir trabalhar com uma família da Guatemala. Excelente família, e me receberam muito bem lá. Eu fui para ficar 3 anos, fiquei 13 anos, Caramba. e levei meninas e 6 rapazes. E mais a avó, também que montava adestramento, e mais uma senhora da família que montava adestramento. Então, eu, com eles, começamos. O Eduardo Castilho, que era ele ganhou 7 anos no Guatemala. 5 anos, 2 anos com um cavalo. Quando eu então,
foi outra geração, entendeu? Então, eu acabei saindo da Guatemala porque chegou um momento de sair. Mas sempre fui muito agradecido a essa família que me recebeu muito bem lá. E eu tive lá um acidente grave, que fui socorrido pela senhora, pela avó dos rapazes, e que me salvou a vida, porque eu tive uma hemorragia interna sem saber. Eu ia para casa por gelo e, afinal, eu estava já perdendo litros de sangue e fui salvo por essa senhora. Estou imensamente Caramba. agradecido a ela até hoje. Tá? A família continua montando, mas as moças todas pararam, porque se casaram e uns rapazes foram estudar, se formaram, foram morar fora. Mas foram 13 anos lá muito bem vividos. Lá esteve comigo 10 anos o Bruno Rabelo, que hoje mora no Sim, México. Bruninho mora no México, tem família constituída, excelente cavaleiro, grande reconhecido lá cavaleiro, grande pela cavaleiro. América Central e todo lugar. Enfim, eu levei muitos rapazes que trabalharam comigo aqui e que fizeram carreira lá fora. François Esteves, está até Sim, hoje no México. Luiz Ribeiro, esteve na República Dominicana, depois foi para Guatemala, agora mora no México. Guga Cairo, enfim, uma claro. quantidade de cavaleiros que estiveram comigo. O Marlon Zanatelli esteve 6 meses comigo, fizemos ótimos concursos, boa parceria, mas ele me informou: Hélio, eu vou ficar só um tempo, porque meu desejo é a Europa. Eu quero montar na Europa e tal, mas foi excelente. Já conheci a família toda daqui, um admirador dos Zonatelli, pela Sim, batalha deles a com vida certeza. toda. É. Estão aí, né, campeão pan-americano, uma alegria enorme para mim. Stefan Basta também, cavaleiro olímpico. Esses meninos todos começaram comigo, enfim, ajudei, né, na carreira deles. Sim, Felipe Amaral, eu avisei ao pai dele, ao Zé Paulo. Zé Paulo, trabalha, trata de ganhar a sua vida, porque você vai ter que ajudar ele. Ele é um talento excepcional, vai ser um cavaleiraço. E está aí, hoje é um craque, um craque. craque, craque. Elinho, a gente está chegando aqui no final da primeira hora. Teria mais umas perguntas que eu queria abordar com você, principalmente a respeito do hipismo no Rio de Janeiro, que eu acho então que eu vou fechar essa live e aí vou abrir de novo para a gente concluir um pouquinho, falando um pouquinho do Rio e terminar um pouquinho as perguntas que o pessoal mandou. E aí a gente finaliza na próxima, acho que meia hora, 40 minutos, a gente consegue finalizar. E aí eu queria deixar a próxima, né, live aberta para a gente tratar um pouquinho do hipismo do Rio. Aí eu vou fechar essa aqui e vou abrir uma próxima. Tá ok. Então Tá tá bem. ok? Já abro aí.